Dia 23. Como crescemos? Deus quer que crescemos à semelhança de Cristo em tudo. Efésios, capítulo 4, versículo 15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como criança. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual. Quando fraldas e sapatinhos de crochês, isso ocorre quando nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático, é necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo de tornar-se semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículo 9. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que havia tomado. Simplesmente atenderam o convite do Mestre. Isto é tudo o que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me, com o que você está comprometido? E eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. É nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a sua vida. Muitos têm medo de se comprometer com algo e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, o que o leva à frustração, à mediocridade. Outros comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor você escolher sabiamente. Pedro adverte: já que tudo ao nosso redor se derreterá, que a vida santa e piedosa devemos viver. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. A parte de Deus e a nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para cumpri-las. Uma vez que tenha decidido seriamente em se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês com tanto querer quanto realizar, de acordo com a bondade dele. Isso está em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Esse versículo mostra as suas partes do crescimento espiritual. Pôr em ação
e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade, a segunda é papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Esse versículo, direcionado aos cristãos, não se refere à salvação, mas ao crescimento da fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra não para obter terra, mas para desenvolver o que já possui. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas deste ato, como vimos no capítulo 4 e 5. Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar seu modo de pensar. Por trás de tudo o que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Imagine-se viajando de lancha num lago com o piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e arrumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente e virar para o lado oposto, o que está programado no piloto automático. Com total controle, você poderá dominar o piloto automático, mas sentirá constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme, e a lancha instantaneamente voltaria ao rumo para o leste, conforme o programado. É isso que acontece quando você tenta mudar a vida pelo autocontrole. Você diz: vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural. Quando você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões, a segunda maneira é mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir. O modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 23. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental arrependimento.
que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus, sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre o seu futuro e sobre tudo o mais. Você assume a perspectiva e enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pense da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Isso está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Esse processo consiste em 2 etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: irmãos, deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas todo o modo de pensar seja adultos. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Os bebês são, por natureza, egoístas, só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 5. O segundo estágio da mudança é que leva a pensar como Jesus, é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Hoje, muitos presumem que maturidade espiritual é a medida pela quantidade de informações bíblicas e de doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Isso está em Romanos, capítulo 15, versículo 2 ao 3. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo. É a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente, temos ajuda. Nos deu seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Dia 23. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Nunca é tarde demais para começar a crescer. Versículo para memorizar.
Deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pergunta para meditar: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus?